O Evangelho de Jesus Cristo, o estudo sobre a mensagem de Jesus Cristo, a meditação profunda em torno da doutrina espírita, todo esse trabalho nos proporciona produtos desejáveis para uma melhor caminhada. Não por acaso que eu convido vocês a refletir, a estudar a doutrina espírita, porque ela, revivendo a mensagem de Jesus Cristo, ela nos ajuda na compreensão da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus Cristo ele não fora útil apenas no século I. A mensagem de Jesus Cristo nos auxilia nos dias atuais. Os ensinamentos da espiritualidade maior não foram úteis apenas no século XIX. A doutrina espírita nos ajuda no atual momento. Se nós tivermos a oportunidade de ter contato com a mensagem, com o ensino da espiritualidade maior, com o estudo do Livro dos Espíritos, nós iremos perceber nas questões 837 e 841 que os Espíritos nos convidam a respeitar a liberdade de consciência. E, segundo a espiritualidade, a liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização. E como não poderia ser diferente do verdadeiro progresso. A doutrina espírita nos mostra que todos nós temos o dever, sim, de evitar a propagação de doutrinas perniciosas. Mas lá, na questão 841, a espiritualidade maior nos recomenda, nos ensina que nós devemos empreender essa tarefa de conscientização, esse trabalho de procurar trazer o nosso semelhante para o caminho da verdade, que este trabalho, que este empreendimento, ele deve ser feito com a brandura e jamais com a violência, com a brandura e com o convencimento, jamais através da força. Jamais, meus irmãos, repito, seja em nome da verdade, em nome da ciência, em nome da razão e até mesmo em nome de Deus, nós não podemos jamais trabalhar com a violência e com a força. Jamais, repito, nós devemos obrar com a violência. Não devemos esquecer que a convicção é algo que não se impõe. Nesta oportunidade, nesse momento em que nós estamos vivendo, neste período de transição, de tanta turbulência, vale relembrar talvez alguns momentos da Revolução Francesa, sobretudo naquele período que foi denominado de o período de terror. Olha, meus irmãos, creio que nós não podemos esquecer que a Revolução Francesa ela se inspirou em ideais iluministas. A Revolução Francesa ela surgiu, obviamente, com o propósito de enfrentar a monarquia absolutista e, claro, também com o objetivo de enfrentar a intensa crise econômica que gerou enorme miséria, principalmente na classe menos favorecida. Mais de 90% da população francesa enfrentava terríveis dificuldades, enorme miséria. Por outro lado, a minoria, ela se deleitava em privilégios, em excessos de luxo e de conforto. Nós, meus irmãos, na Revolução Francesa, se nós tivermos cuidado de rever, de reestudar, nós vamos perceber que na Revolução Francesa nós testemunhamos de um lado os defensores de medidas conservadoras e de outro os defensores de profundas transformações sociais, econômicas e políticas, e até mesmo na Revolução usando a força e a guilhotina. Nesse embate entre essas duas forças,
dos conservadores e aqueles que nós podemos qualificá-los de verdadeiros revolucionários, neste ambiente, neste período, se materializou aquilo que nós já dissemos há pouco, o período do terror. O uso da guilhotina, matando o semelhante em nome, pasmem, de ideais como liberdade, igualdade e até mesmo fraternidade. Contra a religião, os intelectuais iluministas, eles defendiam que ao homem cabia a tarefa de comandar o seu próprio destino. Os intelectuais iluministas defendiam a tese de que a razão deveria ser abraçada como diretriz nessa caminhada. Os intelectuais iluministas defendiam a tese de que a ciência detinha a chave para essa libertação, na defesa dos direitos naturais do homem. Os intelectuais iluministas, eles apresentavam a razão como o alicerce básico para que nós possamos validar o conhecimento humano. Em detrimento da fé e até mesmo da religião, como consequência, a ciência detinha, segundo os intelectuais iluministas, a chave para o sucesso neste empreendimento. E assim, eles buscaram estender esta crítica racional em todos os campos do saber humano, pela imposição dos homens qualificados, homens da ciência. E não demorou, como gravou a história, como narra a história, não demorou e criou-se à época, em nome da segurança, como ocorrera na Inquisição frente aos hereges, um tribunal revolucionário, como se fosse um comitê de salvação pública, com o objetivo de destruir os rebeldes ao movimento revolucionário. Olha, meus irmãos, em nome da liberdade, da defesa da igualdade e, repito, até mesmo em nome da fraternidade, os revolucionários, alicerçados na razão e na ciência, guilhotinaram muitos irmãos nossos, qualificados de agentes rebeldes. Inclusive, até mesmo foi guilhotinado o jurista e político Robespierre, aquele que fora à época dirigente da facção jacobina, considerada a mais radical. Até mesmo ele foi guilhotinado. Você deve perceber que na história, raros, muito raros, foram aqueles que abraçaram a proposta, aceitaram o convite de Jesus Cristo. E hoje nós percebemos o motivo de tanta repugnância ao Evangelho do Mestre dos Mestres. Talvez você perceba o motivo de se menosprezar, o motivo de se aviltar o Evangelho de Jesus Cristo, o Nazareno. É muito mais fácil ao homem, que está muito mais próximo da animalidade em que se compraz, é muito mais fácil seguir os exemplos tirânicos de Herodes, de Pôncio Pilatos, de Barrabás, de Mussolini, de Hitler e de tantos outros, aqueles que usaram da força, da guerra e da violência. É muito mais fácil seguir os exemplos desses ditadores, desses imperadores, do que se sacrificar, como fez Jesus Cristo, pelo interesse, pelo bem-estar real do ser humano em toda a coletividade. Se você tiver a oportunidade de ler o livro No Mundo Maior, nós vamos entender o que disse Eusébio, no capítulo intitulado
preleção de Eusébio, onde ele diz que nós, na maioria das vezes, a esmagadora maioria da população tem sede de poder, tem sede de mandar na vida do próximo. Todavia, nós não temos habilidade ainda para fazê-lo. Até hoje, nós temos muita familiaridade com a força e com o intuito de comandar a vida do semelhante. E nós, ainda hoje, nós percebemos que muitos farão de todo o possível para limitar a nossa ação, para calar a nossa voz, farão de todo o possível para nos enclausurar, mesmo que, para isso, seja necessário nos prender e até mesmo nos matar. Assista, eu te convido, assista ao profético discurso do ex-ministro da Saúde, Mandetta, e aguardemos até o fim o desenrolar dos acontecimentos. Mas não aguardemos, meus irmãos, de forma passiva, porque senão, penso eu, que nós correremos o risco, talvez de não sermos guilhotinados, mas de perdermos o direito à liberdade de nossa consciência, o direito natural de ir e vir, o direito natural de sermos humanos. Tudo em nome da razão, da ciência, em nome dos princípios iluministas. Jesus Cristo nos forneceu o exemplo real e efetivo para a nossa própria salvação. Enquanto nós procuramos limitar a ação do nosso semelhante pela força e pela intimidação, nós continuaremos encarcerados em nosso próprio egoísmo. O dia em que nós decidirmos, de fato, sermos honestos, corajosos e se sacrificar, se for o caso, em bem da coletividade, em proveito de toda a coletividade, a nossa vida será melhor. Não se consegue a libertação de um povo odiando a pátria. Não se consegue a libertação de uma coletividade menosprezando a educação das crianças. E jamais conseguiremos ser felizes ruminando ódio e rancor com o objetivo de destruir o Instituto da Família. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. E que Jesus Cristo continue sendo esta verdadeira luz a iluminar o nosso caminho. Que assim seja. Nada tem significado que não seja uma defesa intransigente da vida, uma defesa intransigente do SUS e uma defesa intransigente da ciência. Fiquem nos 3 pilares, que desses pilares vocês conquistarão tudo, porque esses pilares alimentam a verdade. A ciência é a luz, é o iluminismo. Então, que fique aqui não um adeus, mas um até logo, para muitas e muitas lutas que o sistema de saúde pública do Brasil, e podem ter certeza, eu vou também lutar no campo da saúde pública mundial, porque eu acho que a gente tem muito para dizer para o mundo sobre essa experiência magnífica de um país em desenvolvimento ter tido coragem de escrever na Constituição que saúde é um direito de todos e é um dever do Estado brasileiro. O mundo deveria copiar essa frase e pôr nas suas constituições para ver se a gente ganha um pouco de dignidade nesse século XXI, que começa agora. Começa exatamente antes e após o Covid-19. Nós estamos começando o século XXI e ele virá com muitas verdades que eram absolutas virarão pó. Muitas certezas serão questionadas. Muitos mercados florescerão e outros desaparecerão. O modo de viver será diferente. O relacionamento social humano será diferente. As videoconferências, o distanciamento será tônica. Nós vamos ter que repensar muita coisa em termos do que queremos dessa vida, qual estilo de vida vamos levar,
e como vamos tocar essa experiência que nos é dada por um período breve, de 80, de 100 anos, mas que se traduz na própria permanência nossa aqui das nossas próximas gerações. E vamos procurar pensar bem mais nas próximas gerações. Esse vai ser uma militância internacional que começa e já vinha sendo discutida de uma maneira mais abafada dentro do G20, sistemas universais, coberturas universais de saúde, e a gente vê que não pode deixar ninguém para trás mesmo. A desperate people know nothing of mercy. For years, we the people had suffered the cruelty of men too fed to starve, too rested to care. But no more. La République had endured years of war and failed military campaigns. A play for power by kings who cared more for their legacy than their people. With the nation deeply in debt, the nobility carried on with their lavish lifestyles, ignoring our struggles and levying taxes upon us to shoulder the load for La France. We starved in the streets, tossed aside like rats. No longer would we be left to die. We formed a National Assembly for the Third Estate, our first step in the fight for independence. Yet, we never could have known the dangers that lie waiting. The National Assembly vowed for life. We were willing to do what was needed, violently, if necessary. We surged, unstoppable, the itch of our lips. When La Bastille fell, we grew hungrier, not for bread or for grain, but for justice. Even His Highness wasn't safe from our reach. For too long had he dismissed our threats. Let him try to ignore us now. After ordering the death of the king, one man thirsted for control. He claimed to represent the people against the monarchy, but was far more dangerous than any king. Maximilien de Robespierre. The slightest suspicion of counter-revolution was met with death. Mere rumors and speculation saw many of us meet our end. Families torn apart by Robespierre's reign. A reign of terror. Hundreds of thousands dead. Streets ran red with blood. But the reign of terror would not last. Robespierre knew he was to meet the very end he had brought upon so many. While fighting his arrest, he tried to make his escape, but he was unsuccessful. A bullet to the jaw to remind him of his failure. A desperate people know nothing of mercy.